Eu saúdo a igreja aqui com a paz do Senhor. O nosso assunto nessa manhã é Bíblia. Bíblia, Palavra de Deus. O que nós vamos, ou melhor, o que nós pretendemos com essa primeira aula de Bíblia? Nós não vamos falar aqui numa manhã, numa aula, tudo sobre Bíblia, que é impossível, né? Acho que você passa anos e anos estudando Bíblia e você não consegue ver tudo. Mas o que nós pretendemos nessa manhã, vou deixar bem claro aqui, é mudar a maneira de se ver a Bíblia. Nós vamos procurar, a partir dessa aula, ter uma visão nova da Bíblia. Uma visão nova da Bíblia. Eu costumo dizer que é como se você olhasse a Bíblia e olhasse e visse a superfície de um lago. Que bom, né? Nadar no lago, nadar. Todo mundo nada. Eu leio a Bíblia, já li a Bíblia 3 vezes, né? Eu leio, graças a Deus, a Bíblia uma vez por ano. Não significa nada, né? A Bíblia tem que sempre ficar aberta na cabeceira da minha cama, no Salmo 91, né? Também não tem valor nenhum, né? O que nós vamos aprender é mergulhar, aprender o fôlego, né? E mergulhar de olho aberto, agora, para ver o que tem lá no fundo. Vamos aprender a mergulhar, isso aí, aprender agora, né? Respiração, né? E tal, prender o fôlego, de olho aberto, olhar lá embaixo, porque lá embaixo, lá na profundidade é que nós vamos encontrar realmente todas as riquezas que nós pretendemos. Então nós vamos ter uma visão nova da palavra. Primeiramente, nós vamos saber o que é a Bíblia. O que é a Bíblia? O que é a Bíblia? A Bíblia é um livro preto que todo crente leva para a igreja junto com a coletânea. Certo? Não, porque hoje tem Bíblia marrom, tem Bíblia azul, tem Bíblia branca, né? Então tem Bíblia rosa, claro que não é homem que usa, né? Mas tem Bíblia rosa que usa é mulher, claro, o homem não usa, né? Certo? Bom, mas nós vamos ver o que é a Bíblia. Então, o que é a Bíblia? Então, para falar sobre a Bíblia, nós vamos usar o texto de Apocalipse 19, 13. O que esse texto diz? Diz assim: e estava vestido com uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Esse é o versículo da Bíblia que melhor fala sobre a Bíblia. João tem a visão de Apocalipse, e na visão de Apocalipse, ele vê a eternidade, e lá na eternidade, ele viu alguns varões, mas um chamou a sua atenção. E esse varão que chama a sua atenção é que esse varão tinha as suas roupas salpicadas de sangue. Quem era esse varão? Quem era esse varão? Jesus. Muito bem. João reconheceu que aquele varão com as vestes salpicadas de sangue era Jesus. No entanto, chegaram para João e disseram assim: o nome dele é a Palavra de Deus. João podia retrucar, dizer: não, eu conheço, o nome dele é Jesus. Mas João se calou. João, o nome dele é a Palavra de Deus. Aí surge agora, vamos começar a entender a Bíblia. Surge agora a primeira pergunta aqui.
quê? Eles não chamam Jesus de Jesus lá na eternidade e o chamam de Palavra de Deus. Por que não disseram para João, lá na eternidade, por que não disseram que o nome dele era Jesus? Por quê? Por que disseram que o nome dele é a Palavra de Deus? Vocês sabem? Não? Sabem não? Bom, vou falar, não agora. Eu vou falar durante a aula. Você viu aquela, né? Aquela técnica, né, que a gente usa, né, de didática? Vou falar durante a aula. Quem prestar atenção vai saber. A resposta está no meio da aula, né? Não é verdade? Está no meio da aula. Quem prestar atenção vai saber. Quem não prestar atenção vai me perguntar no final: assisti a aula toda e o senhor falou mesmo aquele negócio? Aí vai me procurar aqui e já tem uns irmãos ali preparados. A gente tem uma algemazinha, a gente deixa ele algemado naquele cano amarelo, sem café às 9 horas, de castigo, certo? A gente só libera para a próxima aula e depois para o almoço, certo? Então quem quiser me dar esse prazer de depois da aula dizer: não ouvi, não ouviu, então a gente deixa ali algemado ali no caninho ali, tá? Aprender a prestar atenção e não cochilar. Então essa palavra eu vou dizer durante a aula, presta atenção. Quando nós vemos a Bíblia, ela é muito interessante porque ela traz alguns ensinos que são fundamentais para distinguir. A Bíblia é fundamental para mostrar o que é de Deus e o que não é de Deus. Exemplo: a Bíblia ela é enfática na figura de Deus numa forma. Por exemplo, a Bíblia toda ela enfatiza Deus na forma de trindade. Toda a Bíblia. Você vai olhar, nós vamos falar sobre isso aqui. A Bíblia enfatiza Deus na forma de Pai, Filho e Espírito Santo. Até a Bíblia está dividida assim. Você vê, a primeira parte da Bíblia é a figura do Pai, depois você vê o ministério de Jesus e depois você vê, a partir do Pentecostes, a figura do Espírito Santo. Então, até a Bíblia já está dividida numa trindade. Mas a Bíblia fala muito na trindade. Já no início da Bíblia, a primeira frase da Bíblia, o Velho Testamento foi escrito no hebraico. O hebraico é a língua falada pelos judeus. Até hoje eles falam hebraico. O Novo Testamento foi escrito no grego. Então o hebraico, vamos lá em cima, aquilo lá em cima é hebraico. O hebraico é lido de trás para frente, você lê de lá para cá. Bereshit bara Elohim et hashamayim vet aretz. Olha só, essa letrinha aqui é a primeira letra da Bíblia, é o bet, né? Aqui no alfabeto hebraico, aqui vamos usar essa expressão, vamos aqui, o bet. O bet é o bet de Ben. Ben significa, em hebraico, filho. Então a primeira letra é o filho, Ben, filho. A segunda letra é o resh, de ruá, que é espírito. A terceira letra é o aleph, de Abba, que é pai. Então as três primeiras letras da Bíblia no original identificam a figura de Deus na forma de quê? Trindade, Filho, Espírito e Pai. Depois você vê a figura de Deus, Elohim. Elohim no plural. O verbo está no singular, né? Então, Bereshit bara, no princípio criou, aí Deus aparece no plural. Por que no plural? Porque ela está falando da trindade. Passa a próxima.
E nós vamos observar uma coisa muito interessante, prestem atenção. Vocês vão observar na Bíblia uma coisa muito interessante, essa ênfase à Trindade. Presta atenção, ênfase à Trindade. Agora, se você vê uma coisa que não é de Deus, ele vai dizer assim, não, é Pai, Mãe, Filho e Espírito Santo. Então é 4, né? Não tem esse negócio de Pai, Filho, Pai, Mãe, né? Porque tem a Mãe de Deus, não tem? Então, Pai, a Mãe de Deus, o Filho e o Espírito Santo. 4. Isso aí já é uma coisa que é fora da palavra, então já você vê que já não tem nada a ver com a Bíblia. Então, é Pai, Filho e Espírito Santo. Então a Bíblia, ela é rica nisso. Quando ela trata de temas que são proféticos, quando a Bíblia aborda temas proféticos, ela usa o tempo de Deus. A palavra que vem como tempo de Deus, no grego é kairos. Kairos é uma palavra que significa tempo de Deus. E todas as vezes que a Bíblia aborda tempo de Deus, tempo profético, ele usa a palavra kairos. Quando a Bíblia aborda o tempo do homem, a palavra que aparece é cronos. Cronos é tempo do homem. Então você vê cronologia, cronômetro, cronograma, isso é tempo do homem. Quando a Bíblia traz uma linguagem de tempo e aparece no texto original a palavra cronos, é tempo do homem. Quando ela traz a palavra kairos, aí não é tempo do homem, é tempo de Deus. Mas o interessante é que quando a Bíblia aborda tempo de Deus, ela aborda um número fixo. Isso é uma coisa muito interessante que vocês vão começar a pesquisar na Bíblia. Quem gosta de pesquisar, vocês vão ver que a Bíblia usa, não é? Aparece numa frequência, uma constante. O que é constante? Constante é um número fixo. Sempre que a Bíblia abordar tempo de Deus, ela vai usar um número fixo e o número é 3. Certo? Então vocês vão ler bastante a Bíblia e vão achar muito 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, sempre designando tempo. Exemplo: Abraão vai ao monte sacrificar Isaac. Isso é profético ou não? É. Quando Abraão leva Isaac para o sacrifício, isso é profético? É. Quantos dias Abraão leva da sua casa até o monte do sacrifício? Quantos? 3 dias. Tudo bem. Quando Moisés tira Israel do Egito, Moisés caminha com o povo um espaço de tempo e logo em seguida Faraó resolve vir atrás. Quando Faraó resolve perseguir Israel, Israel já tinha caminhado quantos dias? Quantos? 3. Muito bem, vamos lá, vamos continuar. Quando Moisés subiu ao monte para que Deus falasse com Moisés e desse todas as determinações para a caminhada do povo no deserto, Deus aparece a Moisés na madrugada do 3º dia. Moisés é morre. Israel está prestes a entrar na terra. 40 anos são passados, Israel para às margens do Jordão e no mesmo dia ele atravessa o Jordão e entra. É assim? O que Deus falou com Josué: diga ao povo que permaneça aqui. Quantos dias? 3 dias. O banquete do rei Assuero, na festa que é profética, lá de Ester, acontece no 3º ano do reinado.
Jonas ficou uma semana no ventre do peixe. Não foi? Quantos dias? 3 dias. Jesus começa o seu ministério numa festa de casamento que aconteceu no 3º dia. Jesus disse: eu vou destruir o templo e vou reconstruí-lo em 1 mês. Em 3 dias. Jesus morre e ressuscita o Pentecostes acontece na 3ª hora do dia. Então, todas as vezes que a Bíblia fala de tempo, ela usa uma linguagem e coloca o número 3. Por quê? Porque é tempo de Deus, tempo de Deus. Então fala da Trindade. Aqui nós vamos ver também a mesma coisa. É como se fosse a divisão da Bíblia. Primeiro, a palavra veio de Deus. A palavra veio de Deus. A palavra veio de Deus. Que Deus? A figura do Pai. A figura do Pai. Então, isso aqui veio de Deus, a figura do Pai. Só falta um detalhe para terminar tudo isso aqui. O que você está dizendo que isso aqui tudo veio do Pai? Porque só falta um detalhe. É o arrebatamento da igreja, é a vinda de Jesus. Só quem sabe o dia da vinda de Jesus, como disse aquele obreiro esperto, né? Qual aquele obreiro? Lá da minha igreja. Viu? Colega ali do Ricardo, tempo de Ricardo, de lá. Está ensinando isso lá na Alemanha, Ricardo? Não, né? Chegou lá na escola dominical, não era um obreiro que eu ganhei, me deram. Os meus lá não aprendem isso não. Aí ele falou lá: olha, só Jesus sabe o dia da volta dele, nem o Pai. Aí uma criança levantou e disse, terminou o culto, olhou para ele e disse: ih, você errou, você não sabe nada, né? Só quem sabe é o Pai, Jesus não sabe. Aí nós colocamos o obreiro de quarentena, 6 meses sem ir para frente, para ler a Bíblia, aprender Bíblia, fazer seminário, porque ele falou uma bobagem. Só quem sabe o dia da vinda de Jesus é o Pai, porque o projeto é do Pai. Então, a palavra veio do Pai. O verbo era Deus, o verbo estava com Deus. Então, a palavra. O verbo era Deus, o verbo estava com Deus. Muito bem, então a palavra. Isso aqui é um projeto. O que está aqui é um projeto. Deus tinha um projeto. Lá na eternidade ele tinha um projeto. Mas como é o nome desse projeto? Todo projeto tem que ter um nome. Se você vai numa prefeitura para registrar o projeto da casa, tem que ter um nome. Casa de fulano, shopping, isso tem que ter um nome. Todo projeto tem um nome. Qual o nome desse projeto? O nome desse projeto é salvação. Então Deus tinha um projeto na eternidade e o nome desse projeto se chama salvação. O verbo era Deus, o verbo estava com Deus. O nome do projeto, salvação. Segundo, o objetivo da palavra é a salvação do homem. Vamos pegar o Velho Testamento aqui. Nós vamos abrir no profeta Isaías. Ele diz assim, ninguém precisa abrir não, estou falando, ninguém precisa abrir não, presta atenção agora, ninguém precisa abrir Bíblia. O profeta Isaías diz assim: vós com alegria tirareis águas das fontes da... Lembra desse texto? Então nós fomos no original. Interessante, não é? E aliás, quem chamou a nossa atenção foi uma irmã que estudava hebraico. Ela estudava hebraico e ela me chamou aqui no Manaim e me mostrou esse texto. Interessante que o texto no original diz assim: e vós com alegria tirareis águas. Aí aparece salvação. A palavra que aparece lá no texto no original, no primeiro escrito, lá no pergaminho, tá
Yeshua, e vós com alegria tirareis águas de Yeshua. Aí, curiosamente, nós fomos para o Novo Testamento pegar o original do Novo Testamento. No original do Novo Testamento, nós fomos pegar a conversa do anjo Gabriel com Maria. E é muito interessante. Maria estava nos dias de ter a criança. E o anjo apareceu para Maria e falou com ela em inglês. Claro, a língua universal, né? O anjo ia chegar, o anjo falava fluentemente inglês, e o anjo falou com Maria em inglês, né? Maria estava com um intérprete, eu acho. O anjo falou com Maria em que língua? Hebraico. Maria era judia, ela falava o hebraico, então o anjo falou com Maria em hebraico. E sabe o que o anjo Gabriel disse para Maria? O anjo disse a Maria o seguinte: Maria, você vai colocar o nome do menino, e o nome dele vai ser Yeshua. O mesmo nome que está lá na profecia de Isaías, que diz que e vós com alegria tirareis águas de Yeshua, e o nome dele será Yeshua. Nós pegamos essa palavra e adaptamos a nossa língua e colocamos o nome de Jesus. Mas a palavra Jesus originalmente é Yeshua, que significa o quê? Salvação. Então a palavra Jesus significa salvação. Então, muito bem, aqui está o projeto. O verbo era Deus, o verbo estava com Deus. O que estava com Deus? A palavra. Aí Deus diz assim: o verbo vem ao mundo. Quando o verbo vem ao mundo, o que diz a Bíblia? O verbo se fez carne e habitou entre nós. Então a palavra vem. Então ele, o Filho, né? Ele, o Filho de Deus, ele vem ao mundo e ele assume o projeto. Quando ele chega aqui, que ele assume o projeto, qual o projeto? O projeto é salvação. Então aqui ele recebe o nome de Jesus. Aqui ele é salvação. Na eternidade não. Na eternidade ele é o projeto. Aqui ele é a figura do Cordeiro. É aquele que vai para o sacrifício. Então é por isso que quando João chegou na eternidade, ele não foi chamado de Jesus. Porque lá ele não é salvação. Salvação ele é aqui, não é? Então lá ele está glorificado. Então lá ele é o projeto. Aqui ele é Jesus, salvação. Então o objetivo da palavra é a salvação do homem. E o terceiro, nós vamos entender que a palavra só é palavra de Deus se ela é revelada. Se ela não é revelada, ela não é palavra de Deus. Então o que é palavra revelada? O que é palavra revelada? Olha só, presta atenção, né? Presta atenção, porque é a parte mais importante da aula, viu? Acorda o pessoal lá de fora, lá de trás, só da geral, ó. A parte mais importante da aula é essa. Você vai dizer assim, ó, aquela aula, a primeira aula da manhã, né? Quem deu? Não, foi um tal de Amadeu. Que aula ruim, oh meu Deus do céu, que aula horrorosa, não entendi nada. Cochilei, né? Não entendi nada. Eu só entendi quando ele falou de palavra revelada. Aí eu entendi. Pronto, eu fico satisfeito. Só entendeu isso? Só. O que é palavra revelada? A Bíblia diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. O que a letra mata? Por que a Bíblia diz a letra mata? Hein?
Ah, o senhor não sabe não? Eu lá na minha cidade eu tive uma experiência da letra matar. E a letra matou mesmo. Foi um vizinho nosso que ele comeu muito. E depois que ele comeu, ele foi ler a Bíblia e teve uma congestão e morreu. Morreu de letra. Será que é isso? Será que é isso? Será que é isso? Não, é o seguinte. Lá na minha cidade foi diferente. Tinha um homem que ele colecionava a Bíblia. Ele tinha umas 300 Bíblias, ele puxou a de baixo, as outras caíram tudo em cima dele, ele caiu, bateu a cabeça no chão, morreu. Morreu de Bíblia, letra. Um monte de Bíblia caiu em cima dele e morreu. Então, Bíblia demais mata, né? Pois é, um monte de Bíblia em cima do pobrezinho e matou. Ou lê muito a Bíblia, você fica sem comer, morre de fome. Então, a letra mata, é isso? Não. A letra mata. A Bíblia está dizendo, a Bíblia sem o Espírito, ela não dá vida. Que vida? Vida eterna. Se você lê a Bíblia sem o Espírito, você fica maluco. Você abre aqui, e Samuel matou o rei e cortou a cabeça. Misericórdia, Samuel, o profeta matou o pobrezinho do rei. Que homem perverso. Se você ler a Bíblia desse jeito, você está perdido, né? E o outro matou 800. O valente de Davi matou 800. Sujeito ruim, rapaz. Né? Ali um amigo meu matou um e está dizendo que nem salvação tem. Esse aqui matou 800. Se você ler a Bíblia dessa forma, a letra mata. Mas se você pegar a Bíblia e deixar o Espírito Santo te mostrar, você vai ver uma coisa. Você vai ver que a palavra, ela precisa ser revelada. Então o que é a palavra revelada? Vamos lá. O primeiro conceito de palavra revelada. Então você vai ver a Bíblia agora de forma diferente. Palavra revelada. O que é a palavra revelada? É a palavra que está além da letra. Entendeu? Entendeu? Palavra revelada é a palavra que está além da letra. Entendeu? Fácil, né? Além da letra. Então eu vou facilitar. Vamos facilitar? Fácil de entender agora. Palavra revelada é aquela que atravessa a razão e entra no profético. Facilitei agora, né? Ficou fácil? Palavra revelada, decora. A palavra revelada é aquela que atravessa a razão e entra no profético. Vamos trazer isso para a prática. Suponhamos que nós estivéssemos no tempo de Jesus. Todo mundo aqui no tempo de Jesus, né? Todo mundo aqui nos fariseuzinhos, né? Ali as fariseuzinhas, tudo uma gracinha, tudo fariseuzinho, né? Aqui os escribas, aqui. Tá, tudo bem, aqui. Tá todo mundo no tempo de Jesus, tá? Não tem Bíblia, não tem nada, né? Vocês vieram aqui porque ouviram. Olha, gente, a minha prima que mora lá em Jericó, olha, mandou uma carta para mim dizendo que passou um homem por lá. E tinha um homem lá, um amigo dela lá, um tal de Bartimeu, cego, mas ceguinho. Rapaz, esse tal de é um homem, o nome dele é Jesus, acho que é Jesus. Ele passou por lá, filho de um carpinteiro lá. Passou pela cidade e o Bartimeu começou a gritar. E mandaram chamar o Bartimeu. Ele chamou o Bartimeu, chegou para o Bartimeu e mandou Bartimeu ver. Bartimeu viu na hora. É mesmo? Olha, dizem que é. Eu já ouvi falar. Eu tenho uma parente a minha em Betânia. Diz que lá tinha um sujeito que morreu, um tal de Lázaro morreu. Rapaz, disse que estava 4 dias. Eles foram para lá, já estava cheirando mal. Tiraram a pedra. Disse que ele deu um grito lá, o homem saiu vivinho. E é mesmo, Diz que é uma coisa incrível. Olha, uma vez disseram lá em Naim
que ia um enterro, ele parou o enterro, tocou lá no morto, lá, e o morto levantou na hora. Mas como pode? Pô, negócio que extraordinário, é mesmo, ele deve ser um profeta, e você não sabe da novidade, ele está aqui hoje. Vamos lá ver, vamos lá para ver. Todo mundo lá para ver Jesus, vocês, tudo lá. Aí estão sentados lá, tá todo mundo judeuzinho aqui, né? Fariseuzinho, a lei, né? Guarda a lei, não, né? Aquelas coisas da lei, não come animal assim, não bebe sangue, aquelas coisas todas da lei, né? Então vocês estão tudo lá, tudo fariseuzinho aqui, sentado. Aí chega um homem, olha para vocês e diz assim: quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não pode fazer parte do meu reino. Como é que é? O que ele falou? Não, ele falou que a gente tem que comer a carne dele. Sim, mas como? Eu sei lá, mas eu não vi nenhum milagre até agora. Ele falou que tem que comer a carne dele e beber o sangue dele. Diga, eu me decepcionei, hein? Vou embora. Negócio de comer a carne dele, eles vão matar ele. Cada um vai ter que comer um pedacinho bebendo sangue dele? Eu acho que é isso, né? Eu vou embora, não vou ficar aqui não. Por quê? Porque eles entenderam na letra. Porque eles entenderam na razão, raciocinaram. Então, o que eles raciocinaram? Beber sangue e comer carne. Então, razão. Então, a letra leva para a razão. Se eles saíssem da letra, quem levaria? O Espírito Santo os levaria além da letra, eles atravessariam a razão, entrariam no profético. O que é que diz o profético? Jesus está falando do seu corpo, que é a sua igreja, e do seu sangue, que é o seu espírito. Então ele está falando profeticamente. Entendeu? Então, o que é a palavra revelada? É a palavra que vai além da letra. Se você ficar na letra, a letra faz o quê? Mata. Eu não aceito isso não. Se alguém tem sede, vem a mim e beba. Beleza, saí de casa hoje com sede, esqueci de beber água. Para aquele moço ali tem água, vamos lá, né? O senhor me dá um copo dessa água que o senhor tem? Olha, a água que eu vou te dar, ela é diferente. Você vai beber, e quando ela bater lá no seu interior, ela vai abrir uma fonte que vai jorrar para a eternidade. Como? Isso não é água não, isso deve ser ácido. Então vejam, ele entendeu na razão. Jesus está falando do seu espírito. Então você entra no profético, você vai além da letra. Nicodemos, você precisa nascer de novo. O senhor vai fazer eu voltar ao ventre da minha mãe para nascer de novo? Então, letra. Então a letra mata, mas o Espírito vivifica. Jesus, ele se caracterizou por ter uma linguagem totalmente profética. É por isso que tem muito crente que lê o Evangelho. O Evangelho é fácil, e prega o Evangelho e prega uma letra e fica até uma letra feia. Porque todo o Evangelho de Jesus é profético. Quer ver uma coisa? Vamos pegar vocês de novo aqui. Jesus estava num ambiente fechado, falando com um grupo de pessoas, e chegou alguém e disse: mestre, a mãe do senhor está aí fora, a mãe e os irmãos do senhor. Porque Maria, quando Jesus estava grande, já com mais de 30 anos, Maria teve outros filhos, a Bíblia fala isso. Jesus teve irmãos. Está aí fora a mãe do senhor e os irmãos do senhor. Aí Jesus olhou para ele e disse: minha mãe? A mãe do senhor está aí fora. Minha mãe? Quem é minha mãe? Acho que ele teve amnésia. Esqueceu da mãe dele.
A mãe do Senhor está aí fora, a irmã Maria. Quem é minha mãe? A minha mãe está aqui. Não está não, mestre, está não. Aqui quem está, eu estou vendo ali, João, Tiago, Bartolomeu, tem André, tem Tomé também está ali, tem ali. Não, senhor, não está não. Não, minha mãe está aqui. O senhor está esquecido. A mãe do senhor não está aqui, a mãe do senhor está lá fora. A minha mãe está aqui porque eles são a minha mãe. Misericórdia, ele acho que... A mãe do senhor, eles são minha mãe. Que coisa absurda. Por quê? Porque Jesus está falando, sabe de quê? Jesus está falando da igreja que estava ali. A igreja. Porque a mãe é quem gera. Jesus está dizendo, profeticamente, que a igreja, ela gera. Jesus significa o quê? Salvação. Então ele está dizendo, a igreja é quem gera salvação. Ela que gera a salvação. Porque é ela que leva a palavra, então ela que gera. Então Jesus está falando profeticamente. Então nós vamos começar a ver a Bíblia de outra forma. Então você pega a ressurreição de Lázaro, você prega uma semana a ressurreição de Lázaro. Por que Jesus mandou eles tirarem a pedra? Tem uma mensagem ali. Tira a pedra. Como é que Marta recebe Jesus? Lê lá na Bíblia como é que Marta recebe Jesus. Recebe de pé, fala autoritariamente com ele. A mesma palavra, se o senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Como é que Maria recebe Jesus? Ela se prostra aos pés de Jesus. Isso é outra mensagem? Marta, Maria. Como é que Lázaro sai todo amarrado? Primeiro desata os pés. Por quê? Depois desata as mãos. Por quê? Depois desenfaixa o rosto. Por quê? Isso é profético. Isso é profético. O jantar de Betânia no 8º dia, quando todos se reúnem e Maria vem e quebra o vaso de alabastro e derrama sobre Jesus. Por quê? Então nós começamos a ver a Bíblia de outra forma. Tudo isso é profeta, não vou dizer aqui, porque senão nós vamos passar aqui uma semana falando sobre a profecia. As curas. Por que Jesus cura 10 leprosos, 9 vai embora e 1 volta? Por quê? Por que o surdo mudo? Por quê? Porque surdo e mudo. Surdo é quem não ouve não fala. O que é a fala? A fala é uma articulação de sons. Você só aprende a falar se você ouvir. Você só fala da parte de Deus se você ouvir. Então se só fala da parte de Deus se Deus se revela. Então são mensagens. O homem da mão mirrada, o homem da mão mirrada é extraordinária. Por quê? A mão, eu não vou falar sobre isso, mal. Então se você pegar a Bíblia e começar a olhar a Bíblia além da letra, você vai ver coisas extraordinárias. Agora você pega a letra, irmãos, Lázaro estava morto, né? Um cidadão foi pregar ele num dia de sepultamento, a família lá leu o texto de Lázaro, logo um texto mal indicado. Lázaro estava morto, irmãos, há 4 dias. 4 dias, imagino, né? 4 dias a carne já está amolecendo, já toda, né, pastosa, né? Aquela coisa toda assim, né? 4 dias, irmão, 4 dias já começa já, né? Assim, decomposição, né? Morto há 4 dias, né? É o que aconteceu com Lázaro, né? Cheirando mal, né? Ninguém, misericórdia, Senhor, 4 dias, tá? Então se você entrega uma mensagem dessa, doida, no culto de sepultamento, isso é letra, e é uma letra ruim ainda, nem é letra boa, porque tem pessoas que são mais, né, discurso, mas a palavra, ela tem que ser além da letra. Então a palavra revelada é além da letra. Passa o próximo. Jesus diz assim: aquele que ouve as minhas palavras e as executa é semelhante ao homem prudente. O que é isso? Você ouve, Deus te fala, falou com você? Falou, aí você fez.
Deus faz, você fez, Deus fala, você faz, Deus fala, você faz. Então você só fala aquilo que Deus faz. Então Jesus diz assim: esse é o prudente. Mas o insensato, Deus falou com você? Falou, você fez? Deus falou de novo, você fez? Deus falou pela terceira vez? Não, não vai falar mais. Se Deus fala e você não faz, então o que acontece? Deus não vai falar. Então você é o insensato. Então, se Deus fala, você constrói sobre a rocha. Quem é a rocha? A palavra. Quem é a palavra? É Jesus. Jesus é a rocha e a rocha é a palavra. Então você constrói sobre a palavra revelada. Mas se Deus não fala, você constrói sobre a areia. O que é areia? Você pegou areia na mão? É assim. Areia, se você botar uma lupa, é um monte de pedacinho de rocha. Então areia é fragmento de rocha. O que é fragmento de rocha? Então você faz uma construção sobre fragmento de rocha. Vamos pegar um pedacinho de rocha aqui, vamos lá. Isso aqui é a rocha? Vamos pegar um pedacinho aqui. Assim diz o Senhor Jeová. E o nome de Deus é Jeová. Eu agora vou ser testemunho de Jeová. Teu nome é Jeová. Então ele pegou o quê? Ele pegou um fragmento. Aqui. E guardou o sábado para santificar. Não comeu carne de porco. Não vou trabalhar mais dia de sábado, não vou comer carne de porco, né? Porque é o animal do pé fendido. O porco tem um pé fendido, então, daquele, né? Então não pode. Não vou comer mais peroá, peixe que tem casca, né? Não pode. Esqueceu que Jeremias diz assim: eis que farei uma nova aliança, não a aliança que eu fiz com Israel quando os tirei do Egito, mas uma aliança nova em que eu colocarei a minha lei diretamente nos seus corações. Jesus, quando tomou o cálice, disse: esse cálice, olhou para os apóstolos que eram judeus e disse: esse cálice é o cálice da nova aliança. A aliança velha passou e a nova aliança no meu cálice. A aliança velha ficou para trás. Então nós estamos numa nova aliança. Então salvação agora não é mais carne de porco, não é mais sábado, né? Pastor, que alívio. Eu fui no médico, eu estava com 500 de colesterol, 650 de triglicerídeos. O senhor sabe que o médico teve a coragem de dizer para mim que carne de porco, eu gosto muito de costelinha, gordinha de porco, né? Eu sou mineiro, gosto mais daquilo na polenta, né? Aquele negócio de... Ele falou que aquilo para mim é pecado. O senhor acha que é pecado? Não. Posso comer sem susto? Pode. Não é pecado. Médico tem a mania de querer que você viva muito. Não há necessidade. Não é? Não é pecado. Quem quer ir logo ver Jesus, eu acho lindo, né? Acho bonito, né? Você está com 600 de colesterol, 500 de triglicerídeos, está comendo uma carnezinha de porco gordinha. Que lindo, quer ir para Jesus mais cedo? Amém. Eu acho isso uma coisa bonita. Pecado não, né? Vai em paz, Deus te abençoe, né? Vou dar uma lista de hinozinho para ele. Tem nada a ver com Bíblia, tem nada a ver, né? Então, o prudente constrói sobre a rocha, o insensato sobre a areia. Então a palavra é toda, palavra revelada. Ela resiste chuva, vento, enxurrada. O que é isso? Chuva é aquilo que é produzido pelas grandes massas de água. Qual a maior massa de água no nosso planeta? Mar. Mar é tipo de quê? Mundo. Eu pergunto, o mundo está influenciando as igrejas ou as igrejas influenciando o mundo? Como é que estão as igrejas aí fora? As igrejas estão copiando o mundo, sabia? Evangélicas, Agora quer ver? Olha só. Põe na camisa, né?
Vamos dar uma nota para Jesus, que Jesus é tão bom, né? Jesus nota 10, tá? Você não está conseguindo nem passar no vestibular, já está dando nota para Jesus, né? Jesus nota 10. Professor de Jesus, né? Aí, todo mundo gosta de praia? Viva Jesus verão, né? Viva verão Jesus, maravilha, todo mundo na praia, é tal, Jesus, maravilha, todo mundo com aquela roupinha pequenininha, tudo dá mergulho, glória a Jesus, tá? Maravilha, né? Cantando de noite, né? Dando churrasco, tomando Coca-Cola, aí abraçadinha ali naquela pouca vergonha toda. Jesus é ótimo, né? Ah, que maravilha, tá? Aprenderam isso com quem? Com o mundo. No Rio de Janeiro tem uma igreja ali que no verão a presença dos jovens na igreja cai muito. Então no verão ele coloca a escola dominical na praia. Maravilha. Domingo de manhã, o culto da escola dominical é na praia. Ah, os jovens vão em peso. Todo mundo, né? Violãozinho, dá um mergulho, volta de lá, sacode o cabelinho. Glória a Deus, que maravilha. Entendeu? Certo? Por quê? Porque aprendeu com o mundo está ensinando. Eu estava num seminário nos Estados Unidos. Aí eu fui dar a primeira aula, quem dá sou eu, sempre. Guardem isso. A primeira, tá? Todo mundo só está acordando para o café. Tem aqui uns valentes aqui, mas eu sou a primeira da manhã. Eu. A primeira da tarde, quem? Acertaram, eu também. Amanhã começa mais cedo, 7h20. Quem dá a primeira? Isso. A turma é esperta, Diz que é uma sequência, né? Tá bom. Lá também foi, a primeira foi quando eu fui, aí eu fui dar aula, começou lá às 8 e tal, aí o gerente do hotel disse para mim, vamos mudar o show de classe, isso no último dia, no segundo, porque hoje é domingo, o senhor não vai conseguir dar aula não, porque tem uma classe aqui, tem um culto aqui nessa parte livre aqui, na hora que fizer o culto, o senhor não vai conseguir dar aula não. E por quê? Eles fazem muito barulho. Não tem problema não, eles vão fazer. Olha, eu vou aconselhar o senhor ir para lá. Tá bom. Fui para lá, dei a aula, atrasou o culto e eu, curiosamente, fui lá para ver o culto. Aí o culto tinha um grupo grande de pessoas, estava começando o culto. Eu fui escondido dos pastores, que eles não deixam não, né? Fui lá escondido para ver o culto. Cheguei lá, o culto estava começando. Ih, rapaz, coisa, né? A bateria, rapaz, contrabaixo é pum, 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 é a bateria. E a turma, né? E tal, Eu digo, o negócio tá ficando bom, né? Eu, lá atrás da coluna também comecei a querer mexer, fiquei firme ali e tal. Aí, daqui a pouco, abriu uma porta, aí começou a subir uma fumaça branca. Fumaça branca, eu digo, o que é aquilo? Aí tal, eu perguntei à pessoa, o que é isso aí? Aí aquela fumaceira branca, aí saiu um monte de bailarina. As menininhas, tudo aquela roupinhazinha transparente, né? Eu digo, elas vão tirar a roupa daqui e vão para a praia. Porque pelo que eu vi transparente, elas iam sair dali e iam para a praia. Porque elas estavam por baixo com roupinha de praia. E tal, e perninha para cima, e fita, e não sei o que lá. As bailarinas, uma de rosa, outra de azul, rosa choque, aquelas monte de bailarinas dançando de perna e tal. E a turma diz, eu digo, o que é isso? Um culto. De culto é culto. Eu digo, isso não é culto, isso é um show. Com bailarina e tudo. Então vejam, eles aprenderam isso com o quê? Copiar a coreografia do teatro, dessas coisas, desses shows, para colocar no culto. É o que o mundo faz, não é? Então, o mundo, a obra não, porque a obra ela vive da revelação. Vento, o que é vento? É doutrina, ensino. Tem cada ensino, tem umas igrejas surgindo agora, igreja do riso, sabia? Você no culto começa a rir. Aí, como é que ele está rindo? Está cheio de Espírito Santo. Deixa ele rir, que ele está cheio do Espírito Santo. A igreja surgiu, já tem essa igreja, chamada de igreja do riso. Isso é uma doideira coletiva.
né? Então, vento, você já tem aqui no Brasil, tá? Já tem aqui no Brasil, certo? Ele imita sons de animais. Aí, né? Um dia no restaurante um pastor chegou no restaurante e disse, imita uns sons. Aí o pastor, aí o camarada, o que é isso? É o leão da tribo de Judá. Quem que aguenta um troço desse? Então lá, vamos lá. Vento, doutrina, isso é doideira, isso é só para envergonhar o evangelho. Enxurrada é aquilo que vem por baixo, ninguém está vendo, não é? Ninguém está vendo. Muito bem, passa ao próximo. Nós estamos terminando agora. Aqui é grego, é a confissão de Pedro. Jesus pergunta, quem dizem os homens que eu sou? Uns dizem que eu sou Elias, outros dizem que eu sou João Batista, Jeremias. E Jesus pergunta, e vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro diz assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus diz assim, bem-aventurado és tu, Simão, porque não foi carne, nem sangue que te revelou isso, mas meu Pai te revelou. Então o que Pedro teve? Por que a resposta de Pedro foi correta? Porque Pedro teve o quê? Acertaram. Só faltava o são. Revelação. Isso. Eu estou lembrado daquela prova que houve no vestibular, prova de história. No vestibular, a primeira pergunta era: quem descobriu o Brasil? Foi Pedro Álvares Cabral, Breu, Bril, Brol, Bru. Teve gente que botou Bru, Então vamos lá, revelação, acertaram. Então, aqui, olha só, Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, bem-aventurado és tu, porque não foi carne, que não veio de você, mas foi meu Pai que revelou. Então Pedro teve revelação. Aí Jesus diz assim, Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Quer dizer que a igreja foi construída sobre Pedro. Então Pedro é a rocha, e construíram sobre Pedro, a igreja. Pedro foi o primeiro chefe da igreja. Será que foi? Primeiro que a história diz que não, mas dizem que foi. Ora, se fossem, esse pessoal que está dizendo aí que Pedro foi o primeiro chefe da igreja, geralmente tem que seguir os passos do primeiro chefe, não é? Todo mundo tem que ser parecido com o primeiro chefe. E Pedro, que eles dizem que foi o primeiro chefe, era casado. Porque a Bíblia diz que Jesus curou a sogra de Pedro. Quem tem sogra é casado, não é? Jesus curou a sogra de Pedro. E por que eles não casam? Pedro casou e eles não casam. Eu pergunto às irmãs, por que eles não casam, hein? As irmãs aqui, por que eles não casam? Eles não dizem não, mas entre eles devem dizer assim, não casa não, que mulher é um bicho terrível. Eu acho isso uma discriminação. Deve ser uma discriminação, por que não casa? Não é? Não é verdade? As irmãs, todo mundo, quem não tem quer ter a asinha dele, Senhor, 30 anos e nada. Não é pecado não, ora mesmo, precisa casar mesmo. Não tem problema não. Elas são assim, enjoadinhas, mas todo mundo quer ter uma, Então, não é pecado não, tem, enjoadinha, Fica perguntando onde você for, se é hora de chegar em casa e tal, mas todo mundo quer ter um enjoozinho dele do lado, É isso mesmo, todo mundo quer ter. Então, Então, ninguém quer ficar sem um enjoozinho, Tudo bem, é pecado? Não, casar mesmo, casar. De casar. Mas será que Pedro é a pedra? Será que, vamos lá para o original no grego, soi Petros, kai epital tem Petra, oikodomesmo tem eclesia. Você é Petros, olha a palavra Petros, é pedra cortada, aquela pedra que você põe no piso, aquela pedra que você põe no muro. Então Petros é pedra cortada, porém sobre essa Petra é a rocha inteira. Então Jesus está dizendo, Pedro, você é pedaço de
pedra. Você não é a rocha, você é um pedaço de pedra. Porém, sobre esta rocha, quem é a rocha? Jesus. Edificarei a minha igreja. Então a igreja foi edificada sobre Jesus, não sobre Pedro. E eu te darei as chaves do reino dos céus. Vamos para a letra. Vamos raciocinar. Letra, hein? Raciocinar. Jesus deu para Pedro a chave da porta dos céus. Chave da porta dos céus. Então, Jesus colocou Pedro como porteiro do céu. Sim. Quando você chega no céu, que você bateu na porta, quem veio te receber? Pedro, irmão Pedro. Ô irmão, né? Nunca esqueci do irmão. Mês de junho nunca faltou uma fogueirinha com a batata doce, né? Então, vejam, Pedro. Então Pedro é porteiro do céu. Isso é letra. Vamos além da letra, vamos. Chave abre porta. Abre. Quem é a porta? Jesus é a porta. A primeira chave. Pedro usou a primeira chave no Pentecostes, quando ele entregou uma mensagem, 3.000 se converteram. Pedro usou a segunda chave lá na cura do coxo, na porta do templo, quando ele ora pelo coxo, e entregou uma palavra ali, 5.000 conversões. Pedro usa a terceira chave, quando ele começa a conversão, a evangelização dos gentios, com a conversão de Cornélio. Então as chaves que ele recebeu, as portas que se abriram. Muito bem, nós estamos terminando. A palavra é letra, vocês vão ter a próxima aula aqui, que é clamor pelo sangue de Jesus. Clamor pelo sangue de Jesus. Então a letra está aqui. Letra. Mas quando você clamar pelo sangue de Jesus, vocês vão aprender na próxima aula, que quando você clama pelo sangue de Jesus, você clama pelo Espírito. A letra mata, mas o Espírito dá vida. Então quando você clama pelo sangue, que é pelo Espírito, essa letra tem vida. Aí você consulta aqui, quer ver? E Deus fala. Sabia? Você consulta e Deus fala. Olha lá, quer ver? Aqui. Lá na minha igreja, eu tinha um diácono. Ele estava aqui no cenário, agora é pastor. Mas ele era diácono lá no meu tempo. E ele cuidava das viúvas. Era militar, zeloso. Mas ele estava aborrecido porque não aguentava mais, que elas davam uma mão de obra terrível para ele. E ele resolveu desistir do trabalho com as viúvas. Aí ele foi consultar o senhor para entregar o trabalho. Não vou trabalhar mais com viúva não. Então na hora ele foi consultar o senhor. Não vou mais trabalhar com viúva. Abriu a palavra. Senhor, vou entregar o trabalho que eu faço com as viúvas. Quando consultou, que abriu em Isaías 1,17. Aprender a fazer o bem, praticar o que é reto, ajudar o oprimido, fazer justiça ao órfão e tratar da causa das viúvas. Respondeu? Respondeu mesmo? Aqui na igreja do pastor aqui, pastor Hernandes, né? Pastor Hernandes aqui, tinha um irmão lá que é vendedor ambulante. Aí ele disse: hoje eu não vou sair não. Ele vendia na rua assim, né? Um irmão, servo. Hoje eu não vou sair não. Deu aquela preguiça, né? Acho que hoje o comércio está muito ruim, não vou sair não. Mas vou consultar o senhor. Senhor, é vendedor ele, hein? Senhor, você acha que hoje dá para me vender? Ou não vou vender nada, eu vou ficar em casa? Me dá um sinal aqui. Aí abriu a palavra. Provérbios 11, 26. Diz assim: ao que retém o trigo, o povo amaldiçoa, mas bênção haverá sobre a cabeça do vendedor. Saiu e vendeu com a maravilha. Aqui teve aqui um irmão, fez principiante aqui, capitão, presta atenção, capitão da polícia militar. Ele não gostava de crente, e o colega dele, capitão também, convidou ele para ir à igreja. Mas ele insistiu tanto, era um dia especial, ele foi.
sentou lá atrás, todo arredio. Aí o Senhor deu uma revelação dizendo assim: estou nessa hora visitando o coração de um homem que entrou aqui pela primeira vez, estou dando a ele uma bênção de alegria. E naquela hora ele disse que ele sentiu que o peito dele abria e começou a entrar uma alegria, ele ficou sem saber, ele começou a ficar sem ação. Estava aqui contando para mim aqui. Aí foi para casa, contou para a mulher dele: eu não sei o que aconteceu, eu fui naquela igreja, não sei, estou alegre, não sei. A mulher disse: que você está com uma cara diferente mesmo, uma alegria, não sei o que é. E eu ganhei uma Bíblia de presente, e o meu amigo disse que Deus fala na Bíblia. Eu vou lá no quarto pedir para Deus falar comigo. Ele foi lá para o quarto. Deus, aquilo ali foi comigo. Aí ele abriu. Quando ele abriu 2 Reis 9:5. Diz assim: e disse o rei: eu falo contigo, capitão. Interessante. A irmã botou uma moça para trabalhar na casa dela, e a moça era da roça. Quando terminou o mês, ela foi pagar a moça. Não, eu nunca recebi salário. As pessoas sempre me dão a comida e a roupa. Ah, tudo bem, se é só comida e roupa, então eu vou te dar só comida e roupa, só alimentação e a roupa. E o filho disse: não, mamãe, ela é uma irmã nossa, nós vamos ensinar ela aquilo que é certo. Ela vai receber salário, ela vai usar o dinheiro dela do jeito que ela quer, ela vai ter que receber um salário. Mas meu filho, ela só quer roupa. Não, consulta o senhor, a senhora consulta o senhor. E a irmã foi consultar o senhor com essa Bíblia grande, cheia de versículos, perguntando: senhor, é para dar salário à moça ou não? Ela vai trabalhar aqui, posso dar só roupa e comida ou vou ter que dar salário? Ela abriu. Quando abriu, 22:13. Ai daquele que edifica a sua casa com injustiça e os seus aposentos sem direito, e que se serve do serviço do seu próximo sem paga e não dá a ele salário pelo seu trabalho. Respondeu. A irmã foi ao médico, estava gordinha, né? Fez um tratamento, perdeu 30 quilos. Aí o médico disse: precisa perder mais 5, porque eu queria que a senhora perdesse 35. Ela perdeu 30, faltam 5. Ela disse: não, eu consultei o senhor disse que eu estou magra. Como? Eu consultei o senhor e abri a palavra, o senhor disse que eu estou magra. Como? Jó 16:8. Testemunha disto é que já me fizeste enrugado, e a minha magreza já se levanta contra mim. Então a palavra fala, não é? Vamos ficar de pé. Nós entregamos